Olá para você que está sempre por aí acompanhando o que é de destaque em Divinópolis e região. Estamos de volta para falar de política. Política, né, que em 2022 foi um ano atípico de muita movimentação, eleições, mas hoje a gente vai fazer diferente, um bate-papo, né, com os principais representantes políticos de Divinópolis. Ressaltamos aqui a ausência do senador Cleitinho Azevedo. Já estava com uma viagem agendada para descansar porque vem muito trabalho por aí. Mas, gentilmente, o deputado federal, uma das principais lideranças há anos em Divinópolis, Minas Gerais, região Domingos Sávio, o prefeito Gleidson Azevedo e o presidente da Câmara, Eduardo Print Júnior, inclusive foi confirmado hoje novamente. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre 2022. O que foi 2022 na política em Divinópolis? Em vários setores, recursos, obras, discussões. Então, começo cumprimentando o Domingos Sávio. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você, Gisele, com toda a equipe do Jornal Agora. Uma alegria estar também ao lado de parceiros, o prefeito Gleidson, com quem temos trabalhado em parceria por Divinópolis, e de um amigo de longa data, Eduardo Print Júnior, recém-reeleito presidente da Câmara, fruto do trabalho sério que vem fazendo. Para mim é um prazer, porque Divinópolis não só é onde eu vivo, né, mas é a cidade que me acolheu como filho adotivo, e eu tenho um amor muito grande por Divinópolis. Então, terminar o ano fazendo um balanço aqui, mas também, é claro, refletindo sobre o momento que o Brasil vive, que Minas Gerais vive, e a responsabilidade que temos diante desses momentos desafiadores que temos pela frente. Mas, em resumo, um prazer estar aqui para bater esse papo. Ok, aqui na mesa, você falando de Divinópolis, que acolhe muita gente, o Brasil inteiro, né? O prefeito Gleidson Azevedo, quem eu vou cumprimentar agora, entre nós aqui é o único divinopolitano, né, Gleidson? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, junto também com o Domingos Sávio, Print, meu irmão não pôde estar presente. E vamos falar um pouco de Divinópolis, né? O que foi 2022 e o que a gente espera para 2023. Ok, Print. Impostado novamente hoje, né? Mais uma vez, presidente da mesa diretora. Bem-vindo mais uma vez, obrigado. Obrigado, Gisele, prefeito Gleidson, Domingos Sávio. Para mim é uma honra muito grande estar participando aqui com vocês desse retrospectivo de 2022. Nós somos divinopolitanos de coração, né, Gisele? O Gleidson é o único que nasceu em Divinópolis, mas nós já somos considerados divinopolitanos pela nossa história. Eu vim lá da cidade de Martinho Campos com 2 anos de idade. Então eu tenho mais tempo de Divinópolis do que de Martinho Campos, uma cidade que eu tenho um carinho muito especial. E para mim é um prazer estar podendo fazer essa retrospectiva com 2 grandes batalhadores e guerreiros políticos de Divinópolis, que é o Domingos Sávio, o Gleidson, e até em honra também ao senador Cleitinho. Ok, então eu quero começar pelo prefeito Gleidson Azevedo. A gente está vivendo um período chuvoso. A mesma coisa aconteceu ano passado, também com várias situações, várias ocorrências em diversas regiões de Divinópolis. Gleidson, a chuva novamente, né, neste período. Queria que você falasse um pouco das melhorias nas vias de Divinópolis realizadas em 2022. A gente está passando, acho, pelo mesmo momento, né, que a gente passou final do ano passado e início desse ano. Essa semana, igual, por exemplo, choveu todos os dias. E a gente já fez todo um planejamento, né, no meio do ano para cá, com a questão de recapeamento, tapa-buraco. E eu acredito que o que a gente viveu no início do ano, para esse final de ano, está melhor. É claro que tem muitos buracos ainda, mas com a ajuda aqui, principalmente do Domingos Sávio e do meu irmão, o ano que vem vai ser muito melhor. E provavelmente para 2024, quando a gente vai viver nesse momento de novo, aí sim vai estar ali 80%, 90% de Divinópolis muito melhor. Dessas que a prefeitura realizou neste ano, qual que você considera muito importante, em que os moradores pediam há muitos anos e não eram atendidos? Não dá para colocar mais importante, porque para mim qualquer via de Divinópolis, igual o Wesley Jarbas, o vereador, sempre fala, né? Não existe demanda pequena, nem grande, existe a demanda da população. Então, para mim todas foram que a gente conseguiu atingir e ainda não atingiu o que a gente pretende atingir, são todas importantes. Ok, então eu emendo para o deputado Domingos Sávio, né? Trouxe diversos recursos para essa área, Domingos. Você destacaria uma que você fala, essa eu vinha batalhando, estava enrolado burocraticamente falando, hoje os moradores têm esse benefício?
Olha, com certeza, como o prefeito disse, todas são importantes, mas tem algumas que são mais marcantes, até pelo tanto de trabalho que deu, né? E pela luta que foi, pelo sacrifício da própria população, por esperar por mais de uma década. Eu destaco a região do Terra Azul, do Grajaú, do São Simão, do Costa Azul, uma grande região onde as obras do PAC Saneamento foram aguardadas por mais de 15 anos, né? E que virou realidade esse ano. Então, muita gente que no ano passado não conseguia chegar em casa por causa do barro ou sofria o ano todo com a poeira, agora tem a alegria de estar com uma rua pavimentada. Como o prefeito disse, não se resolve todas. Você leva, às vezes, 10, 20 quarteirões pavimentados, mas aquele que ficou logo adiante fica, às vezes, até mais magoado, achando que a obra tinha que ter sido feita na cidade inteira. Isso é impossível de ser feito de uma vez numa cidade com as dimensões de Divinópolis. Até porque, Domingos, se interrompendo, a população não entende como é que funciona, né? Tem um planejamento, todo. Quando você vai iniciar uma obra, já foi feito muita coisa antes. Primeiro, você tem que ter o projeto. Depois de ter o projeto, você tem que conseguir contratar o recurso. Depois que você contrata o recurso, você tem que convencer o órgão federal a liberar o recurso. Aí vem a licitação. Depois da licitação feita, você ainda costuma ter problema, né, prefeito? Às vezes uma licitação dá certo, outras vezes não dá. Então, às vezes passa vários anos. No dia que começa a obra, às vezes já mudou um pouco a realidade. No dia que começa a obra tem mais 1, 2, 3 quarteirões. Puxa vida, mas não é possível que não vai fazer o meu. Mas ele não está naquela licitação, ele não está naquele projeto. A gente tem que começar a luta novamente para atender. Por isso é muito importante que haja planejamento e haja continuidade. E eu acho que esse ano de 2022, ele vai ficar marcado como um ano de muita luta, né, em que houve perdas e ganhos, mas o balanço é muito positivo. E felizmente nós aqui, nós três, e também com o Cleitinho, temos um desafio enorme: dar sequência ao trabalho, para que a gente consiga, se Deus quiser, no final do ano que vem, ter muito mais o que comemorar. Mas eu dei essa obra como exemplo, mas tem várias outras, várias ruas que o prefeito conseguiu pavimentar na parceria conosco e também com o Cleitinho, enquanto deputado estadual, e isso também chegou na zona rural. Eu, inclusive, vim para essa entrevista e eu admito que tirei alguns dias para ficar na roça, trabalhando, fazendo cerca, fazendo serviço braçal, plantando árvores, plantando mudas de fruta, mas a gente não para. Durante esse meio tempo eu tenho ligado para Brasília, caiu mais recurso na conta da saúde aqui para o São João de Deus, mas quando eu vim para a cidade, debaixo de chuva, eu passei por 2 trechos que já estão pavimentados, com calçamento, e que ficavam intransitáveis, prefeitos. E está uma maravilha. Assim como também o acesso lá para o Tamboril, lá no Quilombo. Agora nós temos que ampliar para o lado do Buritis. Então, o trabalho vai continuar e esse eu acho que é o lado bom da história que dá motivo para a gente comemorar. Ok, Print, neste assunto, este tema, infraestrutura, a Câmara com a Prefeitura, o que você diria em relação à Câmara pediu solicitou em relação à infraestrutura, através de pedido de moradores, a Câmara devolveu algum recurso e o que você viu que foi aplicado e hoje os moradores agradecem? Bom, Gisele, primeiramente é importante deixar claro, né, o papel do vereador. O vereador, ele ouve a população e aí repassa essa demanda ao executivo e em alguns casos repassa até para o deputado. Não só eu, mas vários vereadores da atual legislatura receberam recursos que foram vindouros do governo federal através de emendas parlamentares do deputado Domingos Sávio. Nós vivemos hoje numa cidade com mais de 700 quilômetros quadrados e com mais de 2.000 quarteirões sem infraestrutura. Então, eu como presidente da Câmara não vou conseguir indicar todas, o prefeito não vai conseguir pavimentar todas e nem o Domingos vai conseguir colocar emenda para todas. Então, quando o Domingos fala que a emenda chegou e a gente conseguiu calçar ou asfaltar 10, 12 quarteirões, o que a gente escuta muito, né, não só eu, mas todos os vereadores, é o seguinte: mas ficou só um quarteirão para trás, só um pedacinho. Mas na hora que você faz uma análise da cidade toda, são centenas de pedacinhos que ainda estão pendentes. Transforma nessa quantidade toda. Exatamente. E com isso o trabalho nosso não para. E aí a gente explica como que funciona o recurso do governo do estado, do governo federal, como é as emendas impositivas
que a Câmara Municipal, a partir de 2 anos, é o segundo ano que a gente indica, então muitas delas foram revertidas para calçamento, e a Câmara Municipal faz esse papel de interlocução, que é de levar a demanda do Executivo. Lógico, ele faz a análise dele dentro da realidade financeira dele. Querer fazer, todos nós políticos queremos entregar uma cidade 100% pavimentada, 100% com infraestrutura de rede de esgoto, pavimentação pluvial, mas a realidade, infelizmente, é outra. Isso é igual a casa da gente. Depende do mês, a realidade financeira é uma. E com o município não é diferente. Só que cada realidade a gente analisa anualmente. Ok. Tema saúde, Gleidson. Em 2022, o que a Prefeitura fez que estava no planejamento, o que não fez, por N motivos, como citados por Print Júnior? A saúde, como eu já venho falando nas entrevistas, acho que foi a questão que menos avançou no governo. Eu sou muito honesto nesse sentido, mas também porque não depende 100% do governo. A gente depende de recurso federal, tanto estadual como federal, né, principalmente esse hospital regional, mas eu acredito que na parte da prefeitura, foi um grande ganho, foi a questão do saúde na hora, que a gente conseguiu que 5 postos de saúde possa ficar aberto até às 10 horas da noite. E até esse final de ano a gente teve de novo lá no governo e pediu esse compromisso de a gente poder estender mais 5 postos para o ano que vem. Então a gente está esperando essa resposta, que eu acredito que a gente podendo estender esse horário dos postos, a gente vai poder desafogar muito a UPA. Mas como eu falei, a saúde, para a gente poder ter excelência nela, eu vou depender muito do governo federal e estadual. Você tocou num assunto que a maior parte, né, considera o principal em relação à saúde de Divinópolis, que é a UPA. Neste momento, a empresa que assumiu, problemas apontados, como é que está a situação da UPA neste momento? Falar que a UPA está 100%, o povo está 100% de aprovação, eu vou estar mentindo. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho Unimed, provavelmente quem está aqui todo mundo tem. Mas quem não tem passar mal vai para onde? Vai para a UPA. Então o único lugar que a gente tem hoje para poder atender a população de imediato, de urgência, é a UPA. Então a gente só vai melhorar isso ou tendo outra UPA ou tendo hospital regional. Ok. Para Domingos Sávio também, você falava agora há pouco sobre recursos para o São João de Deus. Sim. 2022, Domingos Sávio, como é que foi a saúde em termos de recursos destinados a Divinópolis? Olha, eu estou conferindo aqui no relatório que, de fato, são, felizmente, ao longo, não só deste mandato, mas de inúmeros mandatos, centenas de recursos enviados para Divinópolis para todas as áreas. Isso tem sido muito positivo agora na gestão com o Gleidson, porque eu quero de público aqui registrar que tem havido por parte da Prefeitura uma organização maior, uma disposição maior para poder fazer com que as emendas que a gente indique possam ser elaborados projetos, licitada a obra e assim aquilo chegar no cidadão. Na saúde, costuma ser até um pouco mais simples, porque é transferência fundo a fundo. Eu estou olhando aqui, por exemplo, foi pago esses 300 mil para São João de Deus agora, semana passada, há pouco mais, na véspera do Natal. Sim. Um recurso próximo de 300 mil. Era 300 mil, teve um pequeno desconto para compra de equipamentos lá para São João de Deus. Também no dia, vou te dar a data exata, 9 de junho de 2022, foram pagos 350 mil. Este recurso ele vai possibilitar a melhoria no posto de saúde lá do CSU. É uma obra que o prefeito pleiteou junto com vereadores ali, numa ocasião que visitamos e vimos que o posto de saúde estava muito ruim. Então esse dinheiro já está disponível, já foi pago, a prefeitura deve estar licitando obra. Também, no mesmo mês de junho, nós tivemos mais 347 mil pagos e temos mais alguns outros recursos encaminhados. Tem um recurso para comprar um novo veículo com tração 4 rodas para o SAMU fazer o trabalho na zona rural. Essas viaturas do SAMU que a gente vê atendendo aí no dia a dia, elas não são tração 4 rodas. E a gente já teve problema de ter que acudir rapidamente em alguma comunidade rural em período de chuva, né, e o veículo pesado, né, ele precisa ser tração 4 rodas. Esse recurso também me parece que já está pago, já está sendo encaminhado.
também teve um recurso para o consórcio de saúde, para comprar um novo equipamento. Parceria com a prefeitura, vem para o fundo municipal. Então, como prefeito de saúde, o volume de demanda é muito grande. Mas eu tenho procurado todo ano ajudar um pouco. Ora, o São João de Deus, como eu acabei de relatar, este ano foi depositado 300 mil, no ano passado foi até maior, foi 500 mil. E este ano eu dividi um pouco, veio 350 mil para reformar o CSU, veio também para a ACOM, para comprar, parece-me que 2 veículos para parte de assistência da ACOM, numa parceria com a prefeitura. Esse até eu estou sabendo que a prefeitura vai ter que achar uma forma, talvez, de a própria prefeitura comprar o veículo e fazer a cessão incomodada, porque ela estaria tendo dificuldade de fazer a transferência do recurso, mas o recurso já veio. Então, a consórcio CISV, que é o consórcio do Vale do Itapecerica, SAMU, a própria prefeitura e São João de Deus foram contemplados esse ano com emendas do deputado Domingos Sávio. Eu acho que esse é o espírito, é a gente trabalhar em parceria, seja com a prefeitura, com as entidades, e isso para mim é uma alegria poder fechar o ano dizendo, olha, estou procurando retribuir o carinho do povo de Divinópolis comigo, que também este ano foi maravilhoso, né? Tivemos um resultado muito positivo aqui nas eleições. Ok, Print, dentro do assunto saúde também, a gente não poderia deixar de tocar, que é o sempre em evidência também, vira e mexe, que é o Hospital Regional. Caminhando e finalmente para o término, a Câmara também teve participação nesses pedidos, dessas reivindicações, né? A Câmara teve um papel fundamental em algumas votações, até em caráter emergencial, vindouros do pedido do governador Romeu Zema, o próprio compromisso dele com nós, Divinópolis, que ele iniciaria as obras ainda nesse ano de 2022, né, coisa que ainda não aconteceu. A Câmara em si fez todo o papel, o planejamento que foi necessário, que foi encabido a ela para resolver esse problema. Paralelo a isso, paralelo ao Hospital Regional, que a gente já vê que para 2022 não é realidade mais, em 2021 a gente fez uma economia muito grande dentro da Câmara Municipal, com 780 mil reais, fizemos uma devolução disso ao prefeito, à Prefeitura Municipal e pedimos a ele que comprassem cirurgias eletivas. Por quê? Era o que é ainda, né? O que mais é o gargalo divinopolitano hoje é as pessoas que estão aguardando cirurgia em casa. O fator que você agravou pós-Covid, né? Pós-Covid agravou. E é uma situação muito crítica, porque às vezes é um dedo, é um braço que está quebrado, ele acaba colando, e demora tanto que ele cola torto. Depois tem que sofrer 2 vezes, tem que quebrar de novo para consertar o braço, a bacia, o fêmur. Então nós temos N pessoas, mais centenas de pessoas aguardando na fila as cirurgias eletivas. Então a Câmara fez esse papel no final de 2021 para execução em 2022. Da minha emenda impositiva, eu destinei 200 mil reais para a reforma da UPA Padre Roberto. Eu sei que ali é uma situação crônica, crítica, apesar de muitas pessoas terem plano de saúde. Muitas pessoas com o plano de saúde acabam indo para a UPA também. Por quê? Porque a porta de entrada de urgência e emergência da cidade de Divinópolis é a UPA. E às vezes você quebra um braço de toda a região centro-oeste. E a pessoa quebra um braço, ela vai para Santa Mônica, para Santa Lúcia ou para São João, ela aguarda horas e horas. E na UPA esse atendimento é imediato, porque lá é a unidade de pronto atendimento, para atendimento rápido. E as pessoas acabam confundindo. O que a gente tem que fazer, e aí é uma sugestão que eu deixo para o prefeito também, é tentar colocar na cabeça do cidadão divinopolitano que nós estamos abrindo os postos de saúde até às 22 horas, para que ele possa ir mais facilmente a um posto de saúde e não ir para a UPA. Porque pequenas situações de saúde, elas podem ser resolvidas no próprio posto de saúde. E com isso, não ia sobrecarregar o atendimento da UPA. A UPA ela fica sobrecarregada, porque as cirurgias eletivas não acontecem, e aí a pessoa não vai para casa, ela não quer ser transferida para outra cidade, ela quer continuar aqui em Divinópolis, o máximo que ela quer ir é para o São João de Deus, pela sua comodidade, até mesmo pelo seu trânsito de ir e vir, pouca condição financeira. Então o São João é a porta que todo mundo quer, e ele não consegue absorver todo mundo que ali na UPA dentro. Então a população também tem que ter um pouco mais de consciência, dependendo do fator, ela tem que procurar os postos de saúde. Não adianta a gente abrir 10 postos de saúde se a população não for nos postos de saúde. Você abrange o horário, paga a hora extra, coloca médico à disposição e a população não vai, acaba indo para a UPA. Isso sobrecarrega a UPA. O ponto da saúde é um ponto que foi muito criticado dentro da Câmara Municipal durante todo o ano de 2022. Eu, em algumas conversas com o prefeito,
considerava como indícios de irregularidades foram corrigidos no decorrer das nossas conversas, dos nossos diálogos. O próprio secretário em si, ele tem um pouco mais de dificuldade em lidar com a Câmara Municipal. Isso é um fato que vem crescendo a cada dia mais. Ele vai ter que ser um pouco mais paciente e tentar trazer para ele um elo de relacionamento mais cordial com os vereadores, ou ele vai ficar numa situação muito delicada. Ele vem assim num trâmite de guerra cada vez com um tipo de vereador, e isso acaba trazendo um transtorno ao governo, porque o prefeito ele não consegue saber de todas as demandas que a saúde tem. Praticamente é a segunda pasta mais importante do Executivo Municipal, educação e saúde. Então são duas pastas complicadíssimas, e acaba que o secretário Alan tem esse perfil de um pouco mais de dificuldade. O Conselho denuncia 100 vezes ao mês o secretário. O Conselho coloca 1000 dificuldades dentro do planejamento e da execução do próprio secretário. Esse relacionamento de diálogo tem que acontecer para 2023, melhorar esse quesito de saúde. É importante. É importante que as pessoas entendam o papel de cada uma, o papel do Conselho, o papel do vereador, o próprio papel do secretariado, mas a transparência dentro da saúde, talvez esse bom diálogo com os vereadores pode facilitar o crescimento e o desenvolvimento da saúde na cidade de Divinópolis. Gleidson, deixa eu acrescentar só uma coisa sobre a saúde, até para cumprimentar o prefeito mais uma vez, extensivo à sua equipe, porque por mais que seja demorado e por mais que nós tenhamos sofrido com a questão do hospital regional, nós nunca desistimos dele. E logo que o prefeito chegou e o Cleitinho eleito deputado estadual, a gente intensificou o trabalho com o Zema. De fato, ele não começou a obra no mês de novembro ou de dezembro, porque, feita a licitação, uma empresa recorreu. E agora, no mês de dezembro, saiu o resultado negando o recurso e, portanto, a licitação foi concluída. Ou seja, mesmo que o governador quisesse dar ordem, é aquele momento em que a licitação está sob júdice, vamos falar assim, né? Ele não pode dar ordem porque uma empresa recorreu e aquele recurso tem que ser julgado. Foi julgado, a empresa que recorreu foi desclassificada, e eu estive com o governador dia 22 de dezembro, véspera do Natal, pedi a ele uma audiência, fui recebido por ele. Estou divulgando aqui em primeira mão, porque eu falei, não vou nem divulgar, mas acho que o momento aqui justifica. O governador assumiu conosco o compromisso de, em janeiro, vir aqui dar a ordem de serviço, para a gente começar o ano com essa obra do hospital sendo efetivamente reiniciada, porque o que tinha que fazer em termos de licitação já foi feito, já foi concluído. Foi a palavra dele comigo lá na véspera do Natal, na quinta-feira, dia 22. Acho, Eduardo e prefeito, que nós precisamos de usar isso para começar um novo momento também com relação à saúde. E planejarmos juntos, quem sabe, a construção de uma segunda UPA em Divinópolis, que tem que vir junto com o remanejamento de mais recursos do governo federal, que é aumentar o volume de dinheiro que vem todo mês para o custeio de média e alta complexidade, chamado custeio MAC. E o UPA entra no custeio de média e alta complexidade. E aí vem um dinheiro extra do governo federal. Porque o dinheiro para atendimento básico, para posto de saúde, não tem jeito de você ir lá e aumentar, porque ele é em função da população, ele é fixo, é per capita. Agora, o de média e alta complexidade, se você cria um serviço novo na cidade, você tem direito de reivindicar ao Ministério um dinheiro extra todo mês. Entendeu? Quer dizer, nós podemos melhorar a qualidade do serviço da saúde em Divinópolis e trazer um dinheiro extra para isso não ficar só nas costas do município. Porque eu sei que o município não dá conta de bancar sozinho. Então, acho que para isso vai ser muito bom melhorar o diálogo com a Câmara, que hoje já há um bom diálogo entre eu, o prefeito, o senador, o presidente da Câmara, com o próprio prefeito. Se nós conseguirmos construir um ambiente de harmonia, isso vai facilitar as ações que são necessárias e começa com o hospital sendo, de fato, concluído, o que é fundamental para Divinópolis e para a região. Para a região. Eu ia chegar no Gleidson e perguntar exatamente isso. Essa situação da UPA, o hospital volta às obras, tomara que fique pronto em 2023, mas passou... Eu acho que não.
Não, acho que a obra fica pronta. A obra fala assim, eu acho que nós temos que pensar no funcionamento dele no início Porque o funcionamento é uma outra parte. Terminar, equipar, formar corpo clínico. Eu ia chegar no Gleides e perguntar isso, domingo seguinte, se passou pela sua cabeça, já houve alguma conversa dentro do executivo dessa possibilidade de ter uma segunda unidade de saúde? Sim, principalmente agora, com meu irmão como senador, né? Sim. E a reeleição do Domingos Sávio, eu acredito que vai ter um peso muito grande dentro do governo federal para a gente poder trazer mais recursos, porque igual o Domingos Sávio falou, você construir um poço, ou até construir uma UPA, acho que não é tão difícil, que você consegue recursos para poder fazer essa construção. O mais difícil é o custeio, Claro. que eu até acredito também que vai ser a grande dificuldade do Zema, na questão, porque agora a questão do hospital terminar, isso é questão de tempo. Dinheiro tem, licitação está pronta, agora a gente vai ver como ele vai custear isso. Porque o anseio da população é isso. Às vezes a população não quer nem uma grande obra de infraestrutura, quer atendimento. Exatamente. Chegando nesse ponto aí de equipar, Domingos, que é o custeio, que é a parte mais complicada, o Hospital Regional, por exemplo, se não houvesse a parceria aí do Estado, Federação e Prefeitura, é impossível de funcionar. Prefeituras, né? Porque as cidades vizinhas têm que colaborar. Exatamente. Mas tinha uma emenda, um recurso seu também. Para equipamento. Para equipamentos. Continua? Continua. Esse recurso, ele é carimbado. Esse recurso foi elaborado ainda lá na época do governo Vladimir. Você vê que já vai aí para quase uns 8 anos. Sim. O hospital estava em obra. Aí alguém fala, mas por que não comprou os equipamentos? Você não tem nem onde guardar os equipamentos. Então, os equipamentos foram listados, foi feito um projeto e nós conseguimos, na época, uma emenda que foi negociado com a bancada e o projeto é carimbado para Divinópolis na ordem de 14 milhões na época. Hoje isso passa de 20 milhões de reais. Então eu acredito que isso é pouco para equipar o hospital como um todo. Porque um hospital daquele tem que ter tomógrafo, tem que ter todos os equipamentos de imagem, 3 blocos cirúrgicos, são 20 unidades de UTI adulto e 10 de UTI infantil, que já começam no primeiro dia. Então é muita coisa que tem que ser feita. Mas o certo é que já tem para iniciar. E nós vamos lutar para conseguir o recurso para equipar todo. Se não der para ele começar funcionando com 230 leitos, 30 de UTI, 200 leitos de enfermaria, próximo disso, que comece com 100 leitos. Já vai desafogar muito a região, né? Comece funcionando uma ala, né? 10 leitos de UTI, mais 100 leitos de internação, 1 ou 2 blocos cirúrgicos. Então isso tem que começar a funcionar. Agora o mais importante é que eu já tenho experiência suficiente. Eu digo que eu nem tinha o direito de não ser candidato, porque hoje eu estou maduro, preparado e sei como transitar dentro dos ministérios, indiferente de quem foi eleito presidente. Eu conheço todo mundo dentro do Ministério da Saúde, né? E obviamente a gente vai saber como trabalhar por questões como essas, que não são questões para ser olhada partidariamente. E eu ia dizendo o seguinte, eu sei que para fazer aquele hospital funcionar, nós vamos precisar de buscar recurso federal. E eu sei como buscar esse recurso federal, porque aí você vai demonstrar que há demanda na região e que o serviço vai ser feito, e o governo federal manda em função do volume de serviço que é feito. O dinheiro da saúde, ele não é distribuído só por vontade política desse deputado, ou desse prefeito, ou desse senador. Tem que demonstrar que lá naquele município tem um determinado número de leitos funcionando, tem um determinado número de leitos de UTI. E na medida que nós formos implantar o hospital, a gente vai demonstrar para o Ministério da Saúde que tem que mandar mais dinheiro para Divinópolis, que tem que vir mais dinheiro para custear o hospital. Por isso que saúde é chamada tripartite. Ela é toda custeada por 3 partes: município, governo do estado e governo federal. Não existe essa coisa de falar o hospital vai funcionar e o município ou o governador Zema vai bancar sozinho. Não, o governo federal vai bancar e banca a maior parte. O governo federal acaba bancando uns 50% disso. O governo do estado vai entrar com uma parte e naturalmente nós vamos precisar que todos os municípios aqui da microrregião ajudem. Não podemos ficar com medo de terminar o hospital, que eu cheguei a falar isso para o governador Zema. O primeiro secretário de saúde que ele teve, ele não demonstrou vontade de terminar o hospital, porque ele tinha medo do custeio. Não vou terminar isso não, porque depois não dou conta de funcionar. Falei, você está louco? Tem gente morrendo por falta de vaga.
Vamos terminar o hospital e vamos arregaçar a manga que nós vamos pôr ele para funcionar. Eu tenho certeza, Gisele, aquele hospital terminado, em menos de 6 meses ele está funcionando. Funcionando e funcionando para salvar vidas. Vai ser o necessário para equipar e, obviamente, estruturar o corpo clínico. Nessa estruturação, você acredita também que a participação financeira maior dos municípios que dependem, né, da alta e média complexidade de Divinópolis ajudaria muito também? Isso é automático. Deixa eu te falar por quê. Existe uma coisa que chama PPI no Sistema Único de Saúde, que é Programação Pactuada Integrada. O município de Nova Serrana, por exemplo, ele programa de mandar muita coisa para Belo Horizonte. Itaúna programa de mandar para Belo Horizonte. Por quê? Porque Divinópolis não comporta. Quando você ofertar mais vagas aqui, esses municípios que não têm capacidade de suprir as internações hospitalares, eles vão mandar um pouco do dinheiro que eles recebem para a saúde para custear esse hospital. É só reprogramar a PPI, a Programação Pactuada Integrada. Porque hoje já vem o dinheiro, por exemplo, de Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru recebe dinheiro para tratar da saúde dos seus pacientes, recebe dinheiro do governo federal. Só que esse dinheiro, ao invés de ficar todo em Carmo do Cajuru, lá fica só o da parte de atenção primária, atenção básica. O dinheiro que é para garantir internação hospitalar vem quase todo para Divinópolis. Porque quando alguém de Cajuru precisa de ser internado, vai para onde? São João de Deus. Parte vai para Belo Horizonte. Na hora que nós mostrarmos que tem mais capacidade de atendimento de Divinópolis, Cajuru terá que também dar uma contribuição maior, mandando mais dinheiro para cá. Então isso tem toda uma engenharia financeira que eu tenho certeza que nós vamos ser capazes de organizar para que o hospital funcione. Ok. Print, 2022 foi marcado por muitas conquistas na Câmara, né, aprovação de projetos importantes, mas também por muita confusão, reclamação de vereadores, até brigas. Eu queria que você fizesse uma avaliação de 2022 desse sentido, de tanta denúncia, de tanta confusão. Você teve que intervir muitas vezes, né? E você sendo reeleito hoje para a mesa diretora, você acredita que 2023 vai ter mais apaziguado? Bom, o ano par é um ano delicado de se dar nas câmaras municipais, estaduais e até federais. Federal, na verdade. Por quê? Porque é um ano eleitoral. O ano eleitoral, ele aflora os candidatos a deputados que estão dentro do Legislativo a se manifestarem de uma forma mais incisiva. E na Câmara de Divinópolis não foi diferente, né? Portanto, que os dois opostos foram eleitos, né? Um de extrema-direita e um de extrema-esquerda. Eduardo Azevedo e Lohana França foram eleitos. Os debates mais acalorados que aconteceu antes da eleição foram propagados pelos dois. E os dois conseguiram ter aí, mostrar para a população o que eles estavam propondo para o projeto futuro deles e conseguiram ser eleitos deputados estadual. Para Divinópolis é ótimo, a primeira vez que se elege uma mulher para deputada estadual, é a primeira. Tinha uma década que a gente não tinha 2 deputados estaduais, acho que o último foi o Domingos com o Germão, com o Rinaldo? Com o Rinaldo. Com o Rinaldo? O Germão já tinha saído quando eu cheguei. Então veio o Domingos e o Rinaldo foram a última vez, isso em 98? Foi 2006 a 2010. 2010, mais ou menos. Então há 12 anos Divinópolis não tinha 2 deputados te representando, né? Então hoje a gente ganha essa representatividade vindoura da Câmara. A Câmara não é um mosteiro, ali não é lugar de santo, ali não tem nenhum santo. Não tem vereador ali que usa auréola na cabeça. Todos têm os seus interesses próprios. Depois, por exemplo, que a Lohana passaram as discussões acaloradas entre a Lohana e o Eduardo, pós-eleição houve mais uma também, 2 vereadores que até então não tinham se estranhado. Isso que eu queria concluir. E o que acontece? Como diz assim, esse momento de êxtase dos vereadores, e acaba esse momento de agressão verbal entre um e outro, isso são questões exclusivamente políticas, porque no campo das ideias eles não chegaram a um acordo, de uma discussão de um projeto, e acaba que aí chega lá na hora do plenário, que é um momento muito quente, é um momento acalorado. Eu falo isso muito com eles, que ali não é brincadeira. O plenário da Câmara não é para juvenil, ele não consegue ficar ali muito tempo. Ou
ele vai para o embate, aparece e busca sua reeleição, ou ele é só mais uma multidão de um mandato só. A Câmara Municipal é isso. Domingo já foi vereador, já foi presidente da Câmara, sabe muito bem disso, do que eu estou falando. E aí a gente tentou, ao máximo, apaziguar essa situação entre os vereadores de entendimento. De quê? De respeitabilidade, porque a gente não chegou a ter esse momento de vias de fato, né? Eu vivenciei 2 momentos crônicos, que foi o Delano com o Edson Souza, na outra legislatura, e agora o Israel com o Edson Souza também. Então, são uma situação Flávio Marra de com o Diego Espino também. Flávio Marra e Diego Espino, que foi, para mim, aquilo ali foi uma falta de experiência e ingenuidade de ambos. Os dois são 2 figuras públicas que fizeram um vídeo chamando o outro para briga na porta do polo esportivo. Aquilo lá que tem que ser esquecido da mente de qualquer cidadão, não pode uma coisa dessa. Assim, é inadmissível um vereador que é eleito pelo povo fazer uma situação daquela, né? Os dois se amadureceram muito, o Diego chegou a pedir desculpa para o Flávio Marra no decorrer desse ano de 2022. Vários outros vereadores que se estranharam no início começaram a ter assim, o consenso também de um com o outro, respeitar a opinião, porque ali é o seguinte, não há vitória pessoal, ali é a vitória de uma classe. Por exemplo, na última reunião, a emenda do Flávio Marra, que ela estava propondo o parcelamento da anistia de juros em 12 parcelas, a maioria da população não estava a favor dele. Ele tinha que entender isso, e acabou que ele não entendeu. Ele achou que a população estava do lado dele. Não estava. Por que não estava? Porque são 17 vereadores e a maioria deles receberam ligação que a emenda dele não era boa. Por quê? 90% do cidadão de Vila Portante que recebeu IPTU 2021 e 2022 pagou ele em dia. Aí agora você vai lá e pega o IPTU, tira o juro e a multa dele da parcela em 12 vezes. Então, a partir de 2023, ninguém ia pagar IPTU em dia mais não. Pior ainda, ele ia perder o desconto de 95%. Depois ele fez uma subemenda, né? Mas a ideia inicial era mais ou menos essa. A ideia inicial era essa. Não precisava chegar, Gleidson, nessa polêmica toda. Não precisava, porque a anistia de juros já é feita há décadas no município de Divinópolis, e ela é o seguinte, para aquela pessoa que no ano que ela não conseguiu pagar o IPTU em dia, ela possa colocar ele em dia. Ela não é para beneficiar a pessoa que pensa o seguinte, eu não vou pagar meu IPTU por 5 anos, vou trabalhar com dinheiro e vou sapecar o bombril, vou ganhar mais dinheiro com o dinheiro e depois na próxima anistia de juros eu vou lá e pago sem juros e multa, ainda parcela de 3 vezes, por exemplo, ou de 2, ou de 1, ou espero 90 dias. E aquele que pagou em dia, qual o benefício que ele tem? Ninguém pensou nisso. Eles simplesmente foram para o debate sem escutar o povo. Talvez escutou 1 ou 2 mais interessados, que queriam parcelamento, eu precisava de uma certidão na prefeitura mais rápido, e aí eliminaria esse juro. Eu tive gente que chegou para mim e falou assim, Plínio, estou com um apartamento lá na praia para comprar. Eu falei, para quê? Eu falei, não, só anistia de juro agora, só que eu vou economizar, eu compro mais de um apartamento na praia. E o pobre, que pagou em dia, parceladinho de 10 vezes, 60, 70 reais todo mês ali, onde que ele fica? Então, por isso é que as discussões, elas têm que ser acaloradas, mas tem que haver um respeito mútuo entre os colegas para saber o quê? O que a maioria quis. Se a maioria dos vereadores não aprovou, porque a maioria da população não quis. Exatamente. 2023 é uma maturidade maior, né, nesse selecionamento, você espera, e também uma relação mais amistosa com a prefeitura em prol de Divinópolis e sua população. No decorrer dos anos, isso já vem acontecendo, né? O 2021 ele foi, como diz, marcado por várias discussões bem mais acaloradas. O próprio prefeito também, a sua inexperiência levou às vezes a falar algo que deixou mágoas ou cicatrizes entre um ou outro vereador. O 2022 ele já tomou esse cuidado, já tomou esse zelo, até mesmo no usar as palavras, na manifestação até mesmo popular. Eu reconheço isso. O prefeito vem se amadurecendo. Então, o terceiro ano, que é um ano de experiência, um ano ímpar, não tem eleição para nada. Então, assim, é um ano mais tranquilo de se trabalhar. Será? Gleidson, também, para você essa pergunta, uma relação mais amistosa em 2023 em prol de Divinópolis? Gisele, por parte de mim, com certeza, eu sou o cara mais humilde e diferente até daqueles que é contra. O executivo vai estar sempre de portas abertas para todos, para os 17. Eu só acho que a Câmara é uma entidade muito séria, porque igual, eu vou perguntar para o Plínio, você sabe quanto já foi da Prefeitura para a Câmara nesses 2 anos? De dinheiro?
21, 40 milhões. 77 milhões. Então, eu acho assim, em 2 anos, 77 milhões para a Câmara Municipal, para você ver igual o Print falou aqui que... Não, o ano passado foi 21, esse 21. É só você somar um orçamento, mas de qualquer maneira... Não, é 6% do orçamento, mas eu não te pedi para você fazer o complemento. Eu usei o ano passado 20 milhões, 800 e alguma coisa, e esse ano devo fechar de novo em 21 milhões e alguma coisa. Então, 41 milhões. São dois Vamos colocar 41. Eu poderia ter requerido até mais, eu não requeri. Eu fiz dentro do meu planejamento. Não, eu estou falando assim, que vai muito recurso para lá, para vereador, como no caso, um chamar o outro para o polo esportivo. Então, assim, eu acho que aquilo ali é um lugar de criar projetos, de ajudar o prefeito a governar a cidade, porque um prefeito sozinho não vai dar conta. Esse é o objetivo, né? Fiscalizar, igual, tem que ser fiscalizado. Então, assim, por parte de mim, pode ter certeza que as portas da prefeitura estão abertas 100% para a gente poder governar a cidade. O que às vezes eu fico nervoso, porque vocês dois, você está lá e você já passou por lá. O vereador é muito bom, gente. Terça e quinta é só descer o cacete, mas nunca houve o outro lado. Você entendeu? Igual quando você fala do secretário, não estou aqui falando que ele é santo nem defender ele não, mas o Alan é muito técnico. Às vezes as demandas que está ali é política para poder ser atendido. E às vezes ele fica nervoso por conta disso. Entendeu? Às vezes o Alan está ali mostrando uma coisa técnica e eles estão empurrando para ser político. Eu não estou aqui igual defendendo, não, porque na área da saúde, pode colocar, acho que Jesus Cristo, eles vão malatar ele lá na saúde. Porque a demanda ela é infinita. Então, assim, eu queria que nessa questão prefeitura e Câmara, que a gente poderia ter pelo menos o direito de resposta. Igual, um projeto igual desse de anistia, que é para poder ajudar a população, virou isso. O projeto igual, eu não sei, você já viu algum prefeito, durante esse tempo, mandar projeto reduzindo imposto? Vocês já viram aqui em Divinópolis? Eu já mandei 2 vezes. E mesmo assim, igual por parte de um vereador lá, ele quis, o procurador da Câmara dando como ilegal, ele quis jogar um projeto para me prejudicar. Prejudicar eu não, prejudicar a cidade. Então, assim, está na hora dos vereadores, estão de mais de responsabilidade fiscal. Principalmente para a máquina poder chegar, porque igual eu falei, 41 milhões que vai para a Câmara, 20 milhões todo mês para poder pagar a folha de pagamento, e demanda 24 horas, que eles mesmos cobrando, que é a demanda da população. Então, assim, tem que ter esse diálogo para poder levar a informação certa para a população. Ok, Domingos sabe, né, que não tem partido, não tem político. Olha, Domingos é sempre chamado para pagar. Eu ouço com muita serenidade isso, e vejo que nós vamos precisar de continuar tendo essa palavra de conciliação, que eu já procurei levar em alguns momentos aqui em Divinópolis, tanto conversando com o prefeito, como conversando com alguns dos vereadores com os quais a gente tem uma proximidade maior. O que eu vejo de tudo isso? Eu já tive dos dois lados. Eu já tive lá na Câmara como vereador e já tive sentado na cadeira de prefeito. E é preciso deixar claro, para que a gente consiga o equilíbrio, a gente precisa de respeitar os dois lados. Então, não há como você dizer que um lado é mais importante que o outro. Não dá para imaginar uma cidade sem Câmara de Vereadores. Seria voltar ao atraso absoluto do coronelismo de antigamente, onde um decide e impõe a sua vontade. Imagine numa cidade das dimensões de Divinópolis. Então, o papel do prefeito é importantíssimo, porque ele representa ali onde desagam os anseios, né, dos quase 250 mil habitantes que nós temos, considerando a população flutuante. E o papel do vereador é importantíssimo, porque ele é o elemento de contato diário com a população. E aí é preciso ter esse equilíbrio, que às vezes, por você não ter sido vereador, e é natural, mas é preciso observar o seguinte: vereador não é terça e quinta, como deputado federal não é terça até quinta. Eu trabalho com frequência mais na segunda-feira, que aliás aqui em Divinópolis vocês sabem disso. Segunda-feira, 99% das vezes, a não ser quando eu tenho que viajar para outro compromisso, eu estou sempre cedo, ou em alguma rádio, 8 horas no gabinete no Costa Rangel, almoço correndo quando dá para almoçar, quando não faço um lanche na viagem, atendo na parte da tarde no gabinete de Belo Horizonte, pego o avião à noite,
8 horas da manhã eu estou nas comissões, terça-feira em Brasília. Quinta-feira já volta no final do dia ou à noite, já com compromisso na sexta e no sábado. Eu fui vereador e eu me elegi prefeito porque a gente trabalha como vereador principalmente fora da Câmara. Dentro da Câmara é uma rotina. Você tem que estar ali, tem que dar parecer nos projetos, tem que votar, tem que cumprir o ritual. Agora, fora da Câmara, a conversa é outra, porque aí as demandas aparecem e muitas das vezes o vereador, sem ter os recursos para poder atender a demanda, ele tem que fazer malabarismo. Porém, a maioria das vezes ele recorre ao executivo, a maioria das vezes. Mas muitas das vezes ele recorre à iniciativa privada, ele recorre ao deputado, ele corre atrás de um outro órgão público, ele vai pedir até por caridade para alguém ajudá-lo a resolver o problema. Então, é preciso que a gente tenha aqui em Divinópolis, que é hoje uma metrópole, com 17 vereadores, esse ambiente de diálogo. Eu acho que o Print, ao ser reeleito, e aí eu falo aqui de público, desejando sucesso a você, é o elemento ideal para ajudar a construir essa harmonia, porque ele mostrou ter uma liderança na Câmara, senão ele não seria reeleito, né? É natural, a concorrência é natural. Sim. Né? E, portanto, não é nenhum demérito para os demais vereadores não terem ocupado o lugar do Print. Não é demérito para nenhum dos outros. Não é porque são menos importantes. É porque o Print fez um trabalho de harmonizar, de ouvir, de entender tanto quem é mais da esquerda como quem é mais da direita. Estando em harmonia com o prefeito, em harmonia comigo, com o senador, com vocês da imprensa, eu acho que a gente pode viver um bom momento. E é claro, o Gleidson tem um temperamento que eu já conheço e que em alguns momentos explode, né? Eu melhorei. Melhorou. Você melhorou. É claro que eu tenho que melhorar muito mais. Mas o certo é que isso mostra uma virtude dele. Ser uma pessoa sincera. Eu já disse isso para ele. Não vai deixar de ser sincero. Não vai deixar. E nem precisa deixar de ser sincero. Eu também não deixo, não abro mão de ser sincero. Só que às vezes, ao invés de brigar ou de gritar, a gente conta até 10, espera um pouco, para passar um pouco, às vezes, aquela contrariedade do momento e constrói um entendimento ou mostra para aquela pessoa que não é do jeito que ela estava pensando. Isso é a experiência que vai nos dando. Né? Por isso que, para mim, foi importante ter sido vereador, depois prefeito. Mas você teve o privilégio, porque ser prefeito de Divinópolis é lógico que é um privilégio. Sim. Eu tenho a honra de quando eu chego em qualquer lugar, falo, como é que é ser? Foi deputado? Não, primeiro eu fui vereador e prefeito de Divinópolis. Eu tenho muita honra disso no meu currículo. E eu não tenho dúvida que isso me preparou. Por isso que depois disso eu não perdi nenhuma eleição. E estamos aí numa eleição difícil, como foi esse ano, aumentamos a votação. Eu acho uma reforma política, todo vereador tinha que ter sido prefeito. Porque o contrário, né? Não, para ele poder entender o que um prefeito passa. Não, ele entende. Mas o sujeito ser prefeito para depois ele ser vereador, não, mas ser eu difícil ser convencido. a Câmara ia fazer gestão. Não necessariamente tem que ser prefeito. Eu fui secretário de esportes. Quando você passa pelo executivo, você tem um olhar de que realmente não é tão fácil. Eu, quando fui vereador, eu já tinha sido presidente da cooperativa, que era uma das maiores empresas de Divinópolis, já tinha criado a Crede Verde, o sistema Cicobi, e tinha sido presidente do Sindicato Rural. Então, na verdade, eu não caí de paraquedas lá. E até porque eu me elegi vereador, a minha família nem morava em Divinópolis. Hoje eu sou mais divinopolitano do que tudo, porque já são quase 50 anos aqui nessa terra querida. O Domingos, aproveitando que a fala está com você, queria te agradecer a sua boa vontade de ter vindo bater esse papo com a gente. E fica à vontade para falar das expectativas para 2023 e boa sorte em mais um mandato para você. Bom, agradecer a você, ao Gleidson, ao Eduardo, renovar isso de que é muito importante que a gente trabalhe em parceria. Eu pude dizer aqui de algumas realizações, o prefeito também, o Eduardo, que fizemos juntos nessa parte de infraestrutura, recursos que conseguimos para a saúde, mas tem uma área que me preocupa muito e sempre tem que merecer a nossa atenção, que é a educação. Nós temos pelo menos 3 obras que me preocupam muito, 2 CMEs que precisam de ser concluídos nesse próximo ano, a gente tem recursos para isso, a Prefeitura enfrentou um pouco de dificuldade nas licitações no início da obra. Temos a Darcy Ribeiro, que também tem recurso empenhado, que eu espero que a gente consiga fazer a licitação dessa obra lá no Niterói
porque o recurso está garantido com emenda de nossa iniciativa. E temos que estruturar melhor o nosso Cefet, né? Eu consegui um recurso para a construção de uma obra que está em andamento lá, né? Conseguimos já em torno de 3 milhões de reais e essa obra está em andamento, vai ser um prédio novo lá dentro do Cefet, para a parte de laboratórios e oficinas do Cefet. A nossa Universidade Federal também tem grandes demandas, nós precisamos de equipá-la melhor. A Universidade do Estado, fiquei muito feliz com a eleição do Cleitinho, com a eleição de 2 deputados estaduais aqui, com a eleição do Zema. Perdi na eleição para presidente da República, mas isso só aumenta a minha disposição para trabalhar muito em Brasília, porque eu sei que é preciso que haja este princípio democrático, não é? Não é só sendo situação que você serve o Brasil. Às vezes, sendo oposição, é a hora que você serve mais ao país, para ser um ponto de equilíbrio, na busca do equilíbrio e do respeito a todos, né? Então é nesse espírito que eu estou despedindo de 2022, né? Agradecido a Deus, agradecido a todos que me apoiaram e me preparando para um 2023 que Deus nos abençoe com saúde, né? Com muito espírito de paz, de conciliação. É algo que eu também quero contribuir, não só aqui, mas lá em Brasília. Acho que o Brasil está precisando de se reconciliar, de mais diálogo, né? É claro que eu teria o dever de ser oposição responsável, fiscalizar, julgar dentro das 4 linhas para que nós tenhamos os nossos princípios de liberdade, de direito de propriedade, de respeito a valores que são fundamentais para a nossa gente, respeitados, mas ao mesmo tempo colaborar para aquilo que é bom para o Brasil possa andar, possa funcionar, possa melhorar. Feliz ano novo para todos aí, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Ok, Gleidson, boa sorte para você em 2023, que promete também ser desafiador. Para nós todos, né? Boa sorte para nós todos. E espero aqui de coração contar com o apoio do Print, como presidente de toda a Câmara. O Domingos Sávio não precisa nem falar, meu irmão também, né? O Eduardo, a Lohana, porque a gente tem que largar o interesse de cada um, né? Igual o Print falou que cada um dos vereadores tem seus interesses. Eu acho que o interesse tem que ser a cidade. E depois, em questão de reeleição, quem vai vir, que possa disputar democraticamente, né? Porque agora, nesses 2 anos, agora, principalmente 2023, a gente tem que pensar em Divinópolis. Ok, Print, fique à vontade. Obrigado, Gisele, obrigado a toda a equipe aqui do Jornal Agora, abrir essa oportunidade de diálogo, essa mesa redonda, retangular, né, que a gente fez aqui hoje. Deputado Domingos Sávio, te agradeço em nome de toda a população de Divinópolis, vereadores, todo o seu trabalho, seu empenho, sua dedicação em prol de Divinópolis. Prefeito Gleidson, te parabenizar também. A gente sabe que o desafio de ser prefeito não é fácil. Te parabenizo pelo seu amadurecimento. Espero que em 2023 você tenha esse amadurecimento ainda maior e melhor em prol da cidade de Divinópolis também. E a todos os munícipes da cidade de Divinópolis, eu desejo aqui um 2023 com bastante sabedoria. Ninguém precisa ter paciência, tem que ter só sabedoria. Sabedoria da paz, sabedoria do amor, sabedoria da paciência e a sabedoria de lidar com as maiores divergências da vida, que é o dia a dia com o cidadão. É isso que a gente tem que aprender a ter. Bastante sabedoria é o que eu desejo para todo cidadão de Divinópolis. Ok, você que esteve por aí nos prestigiando, muito obrigada pela companhia. Lembrando que amanhã nós faremos outro bate-papo, desta vez o assunto é segurança pública, e a gente espera.